nessa mesma atmosfera, levanta as suas mãos para o céu, porque foi falado aqui que a gente precisa adorar o Senhor. E todas as vezes que nós estivermos com as nossas mãos erguidas, pode ser a batalha que vier sobre a minha vida e a sua vida, o Espírito do Senhor estará conosco. A presença do nosso Deus nos acompanha. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: você nunca estará sozinho. Todas as vezes que você clamar, todas as vezes que você suplicar, o seu Pai, o meu Pai estará contigo. E não importa a circunstância, não importa a ocasião, não importa a dificuldade, Deus é contigo. Tenha essa verdade no seu coração. Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Diga que Ele é bom. Glorifique o nome do Senhor. Expressa a sua alegria e gratidão para o seu Deus, para o seu Pai. Em nome de Jesus. Deus é bom e não tem quem prove o contrário. Pode se assentar, igreja. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem, gente? Eu tenho certeza que está todo mundo bem, porque dificuldade nós temos, problema nós temos, mas nós temos o nosso Deus, o nosso Pai, que conosco está em todo o tempo. Então, meu irmão, minha irmã, se conforte com isso. Aquieta o seu coração. Amém? Semana passada, o pastor ele trouxe uma palavra sobre a viúva de Serepta. E ele trouxe uma frase que ficou cravada no meu coração. Ele disse que não é o que você tem. Às vezes você pode estar olhando para as suas circunstâncias, para aquela dificuldade que porventura você deve estar passando, o dia mal, né? Um problema que você não está conseguindo a resposta, não está conseguindo a resolver, né? A resolução. E essa frase ela marcou em mim, porque ele disse assim: não é o que você tem. Você pode ser uma pessoa intelectual, você pode ser uma pessoa estudada, ter faculdade, bacharel, enfim. Você pode ter o que você precisar para resolver esse problema, mas tudo que você tem você não conseguiu resolver. E aí ele falou assim: não é o que você tem, mas é quem você tem. E eu acabei de falar, quem nós temos está acima de todas as coisas. Aquele que nos guarda, que nos protege, aquele que acalma o vento, aquele que para o mar, aquele que faz o leão jejuar, é o meu Deus e é o seu Deus. E isso é só um pouquinho do que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente espera e do que a gente quer, né? E aí naquela passagem foi falado que a viúva ela estava passando por um problema, e na força dela, o que ela tinha não era o suficiente para o dia seguinte. Ela tinha um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. Então Deus enviou o profeta para trazer a provisão dela, para ela e para o filho. Eu entendi que nessa situação, quem poderia resolver o problema foi de encontro a essa mulher. Ela não precisou sair de onde ela estava para procurar ajuda. Sabe-se lá o porquê, mas Deus enviou o profeta e falou: vai para tal lugar que tem uma viúva que precisa de você. E aí quando ele chega e lança a palavra para ela: ó, faz um bolo e tragam para mim o primeiro pedaço, porque Deus vai prover na sua vida. Sabe o que essa mulher me ensinou? De que ela creu, ela confiou na palavra do profeta. E nós precisamos entender isso. Toda vez que um profeta, um pregador lançar uma palavra de cima do altar, desse altar, pega essa verdade no seu coração, guarda essa verdade para você. No máximo compartilha com o seu esposo, com a sua esposa, mas no demais, guarda ela para você, meu irmão. Toma essa verdade para a sua vida, porque foi isso que aconteceu. Porque depois que ela obedeceu, fez o bolo, entregou para o profeta, a palavra de Deus diz que durante um bom tempo, ela teve a provisão na casa dela. Repito, ela não precisou sair para buscar. Quem poderia ajudar foi de encontro a ela. Mas eu vou ler um pouquinho antes de entrar na palavra, porque essa mulher viveu um milagre. Só que o Senhor me deu uma palavra que está em 2 Reis, no capítulo 5, que vai falar sobre o trabalhar de Deus através do discípulo de Elias. Porque foi Elias quem proveu o alimento para aquela viúva e para o filho, em 1 Reis 17. Agora em 2 Reis 5, Deus usa o discípulo de Elias, Eliseu, na vida de um homem, que era um homem que tinha status, tinha uma boa reputação, ele era querido pelo rei, pelos soldados, pelo povo, mas ele carregava consigo uma enfermidade, e ele clamava, ele precisava de uma cura, de um milagre. Mas vamos ler a palavra e depois a gente volta a falar sobre essa pessoa.
Segunda Reis, capítulo 5, nós vamos ler até o verso 15. E diz o seguinte: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. E naquela época saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina. Fala assim, ó, uma menina. Vocês acreditam que uma criança ela pode mudar a sentença no cenário da vida de uma pessoa? Nós vamos entender isso aqui. Que se tornou serva da esposa de Naamã. E certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Aqui ela não titubeou, ela não disse que talvez seria, pode ser que aconteceria. Aqui ela teve convicção. Imagina uma criança tendo convicção do que o Deus que ela serve, que o Deus que ela crê poderia e iria mudar a sentença daquele homem, mas ele precisava se movimentar. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Aqui o rei da Síria não perguntou se ele poderia, se ele conseguiria, porque ele creu na palavra de uma menina. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Só para vocês entenderem, a lepra naquele tempo não tinha cura. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Tinha convicção de que ele era. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Pensa aqui, o cara, uma boa reputação, conhecido em toda a região. Ele falou: vou fazer uma boa impressão, vou chegar na frente da casa do profeta lá com carruagem, com oficiais. Mas olha de que forma que ele foi recebido. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Novamente, não foi algo duvidoso. O profeta lançou uma palavra profética. Eu falei agora há pouco no altar, todas as vezes que sai uma palavra profética desse altar, pega como verdade para você, meu irmão. Porque uma palavra profética, para ela se fazer valer a pena, a gente precisa crer. Eu preciso crer, você precisa crer. Então Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, o seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? O cara é snob, né? O cara está precisando de ajuda, ainda estava esnobando ainda, menosprezando. Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Aí é dúvida, porque se ele tivesse convicção, ele falava: vou embora porque eu vou me lavar lá e eu vou ser curado. Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas, fala assim, ó, sabe, gente, é importante demais a gente ser sábio com as pessoas que caminham com a gente. Seja sábio com as pessoas que caminham com você, porque essas pessoas, ela pode decretar a sua salvação ou a sua perdição. Olha o que aconteceu com esses homens que estavam com Naamã. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele,
pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Esses homens entenderam a mensagem, eles pegaram a palavra profética, porque mesmo nem não crendo no Deus do profeta Eliseu, eles creram. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus, e sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus, e ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. E aí ele quer oferecer aqui ainda para o profeta um presente. Só para vocês entenderem, eu acredito que todos vão concordar. Quando eu conheci Jesus Cristo, que eu entreguei minha vida para Ele, a primeira coisa que eu quis fazer é presentear Ele de alguma forma. E como? Com o que eu tinha, com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então o que eu fiz, junto com a minha família? Comecei a proclamar o Evangelho, falar de Jesus Cristo para as pessoas, falar do encontro com Deus. Eu comecei a falar: o Senhor mudou minha vida em um final de semana. 40 anos que eu tinha de idade, eu vivi uma vida mentirosa, uma vida enganosa, uma vida cheia de lepra. E quando eu conheci Jesus Cristo, eu precisava fazer isso, eu precisava levar isso adiante. E eu faço isso até hoje. E eu oro para que todos aqui tenham essa convicção de que todos os dias, quando for te dado uma oportunidade, meu irmão, minha irmã, apresenta Jesus Cristo para as pessoas, porque ela pode estar leprosa, ela pode estar enferma, ela pode estar precisando de um milagre, seja ele na saúde, seja ele no sentimento, na emoção, seja ele na provisão dentro de casa, assim como foi com a viúva. Pessoas se posicionaram e se colocaram como facilitadores, abençoadores, para apresentar Jesus Cristo, para apresentar o Deus que tudo pode para eles. Então Naamã, como eu disse, ele era um comandante do exército da Síria, tinha uma boa reputação, era um cara reconhecido, renomado, respeitado, mas isso fora de casa. Só que quando ele chegava dentro de casa, que ele tirava aquela armadura, a verdade vinha à tona. A sua esposa sabia, aquela menina sabia, e a menina se compadeceu, mesmo sendo uma escrava, mesmo sendo obrigada a morar naquele lugar, ela se compadeceu, porque quem carrega o Espírito do Senhor, meu irmão, a gente precisa nos compadecer do nosso irmão, do próximo. Supervisor Fabiano, mas ele está me perseguindo, ele vive me atacando. Meu irmão, quem te justifica é Deus. Boca calada, continua fazendo a obra, continua fazendo a vontade do Senhor, porque foi isso que essa menina fez. Mesmo sendo forçada, sendo separada da sua família, ela foi parar dentro da casa de um povo que não cria em Deus, mas naquele lugar que era treva, ela se tornou luz e pregou a palavra lá dentro, porque ela falou: quão bom seria se o meu Senhor fosse encontrar com um profeta lá em Samaria, porque eu tenho certeza que ele ia curar ele. E isso aconteceu comigo, e isso aconteceu com muitos que aqui estão. Essa menina, ela tinha convicção, ela teve convicção do que ela fez. Mas nessa noite eu quero fazer uma pergunta, seja para você que é membro, ou seja para você que é visitante. O que nessa noite te aflige? Você entrou nessa igreja para ouvir uma palavra, você entrou nessa igreja para estar em comunhão, para estar congregando, mas eu tenho certeza, assim como eu, todos nós aqui temos uma petição para fazer para o nosso Senhor. E a minha pergunta é: o que tem te afligido essa noite? O que tem causado preocupação excessiva na sua cabeça, na sua mente? O que tem tirado o seu sono? Do que você está precisando? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua necessidade nessa noite? Vou te dar uma dica. Já vai conversando com Deus, presta atenção na palavra, mas já vai falando: Senhor, independente do que sair do altar do Senhor, eu já creio que já aconteceu. Porque essa é a fé, é você crer naquilo que ainda não aconteceu, que é aquilo que ainda você não viu, mas que pela sua convicção, num Deus que tudo pode, vai acontecer. Assim como essa menina disse para a senhora e para o seu senhor, para Naamã, eu quero falar para você nessa noite. Se porventura você entrou aqui nessa igreja para buscar uma resposta, para buscar uma resolução de um problema, o tema da ministração que eu tenho para vocês é: eu conheço quem pode te ajudar. E quem já conhece essa pessoa, porque só Ele pode nos ajudar, que é o nosso Pai, o nosso Deus eterno. Mas se porventura a sua fé está abalada, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero repreender agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de confusão, todo espírito que queira roubar a sua comunhão com Deus, todo espírito do mal, toda malignidade que quer te tirar do relacionamento com o Senhor, eu te repreendo agora.
Em nome de Jesus, pega toda a sua sujeira, a sua bagagem e bata em retirada. Porque esse lugar é consagrado ao meu Senhor. As pessoas que estão aqui são pessoas que entregaram a vida para o meu Senhor, e aqueles que ainda não entregaram, você não vai embora daqui hoje sem conhecer esse Jesus Cristo, sem conhecer esse Deus que tudo pode. Sabe o problema que tem? É que nós temos quem pode nos ajudar, que é o nosso Deus. E muitos têm essa convicção, outros não. Mas infelizmente, uma grande maioria tem buscado a resposta, tem buscado, né, essa conclusão desse problema em lugares errados, em pessoas erradas, ouvindo pessoas que não se deve ouvir. Cuidado, gente. Cuidado para quem você tem prestado o seu ouvido. Porque mesmo um homem que era discípulo de Jesus Cristo, que sentava na mesa com ele, que tinha comunhão com ele, que foi discipulado por ele, por algum motivo, em um momento da vida dele, ele deu uma brecha, o inimigo entrou para tentar tirar o propósito de Deus que estava sobre a vida de Jesus Cristo. Mas Jesus, sendo Deus, ele sentiu e percebeu, e ele repreendeu: para trás de mim, Satanás. Então, não dê brecha, meu irmão. Tenha a sua vida alinhada, tenha o seu relacionamento firmado com Deus, porque é Ele quem pode te dar a resposta do que você veio buscar essa noite, ou daquilo que você já tem buscado há muito tempo. Como eu disse, infelizmente, muitos têm procurado de forma errada. Aqui, no versículo 5, espera aí que eu vou por aqui. No verso 5 e 6, diz que: então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Ele falou a parte certa, a primeira parte foi certa. Mas olha o que ele falou em seguida: eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: primeiro ele falou para procurar o profeta, um homem de Deus. O correto é a gente procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando você estiver precisando de alguma coisa, não procura pessoas erradas. Só que aí em seguida o rei da Síria fala para ele: mas você vai falar com o rei. Eu lhe darei essa carta como apresentação ao rei de Israel, e levará consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 roupas para a festa. Sabe o que tem acontecido? Às vezes a gente quer, no poder do nosso braço, resolver coisas que só Deus pode. Tem muitas situações que a gente quer usar, né, o poder aquisitivo, assim como Naamã aqui se iludiu e foi iludido. Ouro, prata, roupas de luxo para festa, mas é porque ele não conhecia, porque o Deus que nós servimos, ele é o dono do ouro e da prata. Então ele não precisa desse tipo de coisa. Nessa situação ele não precisava. Então o tópico que eu quero falar para vocês aqui é: estar na presença, estar presente não é o mesmo que estar na presença. O rei de Israel, que governava o povo de Deus, tudo bem que naquele tempo o povo havia se separado, muitos se perderam, infelizmente, mas ele era o rei que cuidava do povo de Deus, e ele não teve discernimento das coisas. Ele entrou em desespero quando ele recebeu essa carta, porque ele falou assim: eu sou Deus para poder dar a vida ou tirar a vida de um leproso? Ele quer arrumar briga, ele quer invadir, ele quer guerra. Sabe o que é isso? Como eu disse, estar presente, você está aqui, presente, na casa do Pai, em comunhão, em dias de culto, não é a mesma coisa de que você estar na presença. Porque quando nós estamos na presença, que vem esses tipos de levante, e aí você não tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, e não sabe discernir, você entra em desespero, assim como esse rei entrou. Mas quando nós temos comunhão e relacionamento com Deus, olha o que acontece quando o homem tem relacionamento com Deus. Mas quando Eliseu, um homem de Deus, soube que o rei de Israel estava rasgando as roupas, mandou-lhes dizer esta mensagem. Eu imagino ele falando com toda tranquilidade e convicção. Por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã para mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então aqui, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus vem nos ensinar que quando nós temos essa convicção de quem nós somos e quem em nós habita, o dia mal vem, já falei muito sobre isso, a dificuldade vem, mas o Deus que nós servimos,
ele nunca perdeu uma batalha. Se vocês conseguirem achar na Bíblia falando algo que Deus perdeu uma batalha, ele pode ter perdido guerras, mas uma batalha. Então o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente precisa. Ouro, prata, vestes, isso daí não é importante para Deus. Sabe o que Ele quer? O meu e o seu coração. O Senhor, Ele quer ter relacionamento comigo e ter relacionamento com você, porque foi para isso que nós somos feitos. O rei de Israel se desesperou, rasgando as vestes. Naquele tempo, quando um homem rasgava as vestes, ele estava simbolizando que ele estava de luto, que algo ruim aconteceu ou iria acontecer. Mas Eliseu, ele sabia quem ele servia, e que esse alguém, que esse Deus poderia mudar aquele cenário. Então, mais importante do que estar presente é você estar na presença. Diz assim, mais importante do que estar presente é estar na presença. E se Deus deu a ordem, se Deus te deu uma ordem, cumpra. Sabe o que acontece? Às vezes Deus nos dá um direcionamento. Ele fala assim, vai lá e faz assim, 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 assim. E aí a gente quer ser esperto, a gente quer dar um jeitinho. Quando Deus levantou Saul como rei de Israel, ele cumpriu com todas as ordenanças de Deus até um determinado momento. Só que chegou uma hora que ele relaxou um pouco, e eu entendo que ele começou a perder o relacionamento com Deus. E quando você perde o relacionamento com Deus, você perde o temor, você perde a reverência, você perde a busca. E o que aconteceu aqui? Eliseu lançou uma palavra de cura, uma palavra profética. Ele só falou assim, vai até o Rio Jordão, dá 7 mergulhos e você vai estar curado. Só. E o que Naamã falou? Mas lá no Damasco tem o rio Farfar, tem o rio não sei o que, tem lugares muito mais bonitos e lindos do que esse lugar. Por que eu não poderia ter feito isso lá? Jeitinho brasileiro. Mas o que o profeta falou? Sendo boca de Deus. Porque eu entendo que foi Deus usando a vida de Eliseu falando, diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e quando ele sair na 7ª vez ele vai estar curado. Uma palavra profética foi lançada. Então se um dia, em algum momento, Deus falar com você através de um profeta, através de um sonho, através de um irmão, de uma irmã que tem a vida no altar, porque tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, de verdade, presta atenção no que o Senhor está falando e faça de acordo com o que Ele falou, nem mais nem menos. Porque até os oficiais de Naamã falaram, mestre, mas se ele te pedisse algo mais difícil, eu tenho certeza, te conhecendo, que o Senhor faria. Agora ele te pediu algo tão simples, nós já estamos aqui e o Senhor quer ir embora? E ele foi convencido, e ele fez de acordo com quem o profeta falou. Então entra o que eu estou te falando, ande com quem te leva até Deus. Eu perguntei no início do culto, com quem você tem andado? Pensa aí, com quem você tem caminhado? Saiu da porta da igreja, a pessoa ou as pessoas que você tem caminhado, ela te aproxima de Deus? Ela não te faz desistir de seguir uma ordem, de seguir uma direção, uma orientação de Deus? Mergulha 7 vezes no rio, bonitinho, que os seus problemas vão ser resolvidos. Ou você tem andado com pessoas que têm falado para você assim, não, bobagem isso aí, vamos embora, deixa quieto isso aí, não vai dar certo não. Então é chegado o tempo de você dar uma filtrada, meu irmão, minha irmã, nas pessoas que você tem caminhado. Nós ouvimos em um curso, que o nosso pastor aplica, que ele diz assim, você, guarda isso para a sua vida, você é a média das 5 pessoas que você anda. Rapidinho, levanta a mão assim, e na sua consciência, não precisa falar alto, fala o nome de 5 pessoas que você caminha aí, rapidinho, vai. Eu estou pensando aqui, Agora eu te pergunto, essas 5 pessoas que você acabou de vir na sua mente aí, que você contou nos dedos, se você colocar na balança, ela está te aproximando de Deus? Assim como esses oficiais fizeram com Naamã? Ou ela está te afastando do milagre, do propósito ou da promessa? Então nessa noite o Senhor manda te falar.
abra mão, larga fora, sai fora dessas amizades, porque de verdade, quem for seu amigo verdadeiramente, ele vai estar do seu lado na alegria, ele vai estar do seu lado na tristeza, ele vai estar do seu lado na aflição, ele vai estar do seu lado na dificuldade. E sabe quem é o primeiro que vai estar do seu lado em todos esses momentos? O Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor. E ela está aqui no nosso meio, porque a palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou mais no nome dele, ele já se faz presente. Então eu tenho convicção, assim como essa menina teve convicção da cura de Naamã, eu tenho convicção que o Espírito do Senhor, que a presença dele já se faz nesse lugar. E se você permitir, ele vai te visitar nesse instante. E ele vai sondar o seu coração. E ele vai saber que na verdade ele já sabe, mas ele precisa às vezes ouvir da sua boca. O que você tem precisado? Qual é a sua necessidade? Qual a sua dificuldade? Qual é a sua provisão? É alimento? É saúde? É um conflito na família? É um casamento que precisa ser restaurado? É um filho que se perdeu? É um marido que ainda não está na presença? O Senhor nessa noite ele está te falando, ó, mergulha 7 vezes no Jordão, porque a sua cura, porque o seu milagre, ele está mais próximo do que você imagina. Porque quando nós conhecemos quem tudo pode, presta atenção nisso, quando nós conhecemos quem tudo pode, que é o meu Deus e o seu Deus, não tem como nós voltarmos para a nossa origem, para a nossa casa, que seja da mesma forma. Porque quando eu conheci Jesus Cristo verdadeiramente, eu durante 25 anos eu tive problemas com álcool. E durante um bom período eu tive muitos problemas com entorpecente, com droga. Às vezes as pessoas me falam para mim, nossa, mas eu falei, a glória de Deus, Deus tirou isso de mim. Mas por quê? Porque eu, através de algo que o próprio Deus me deu e te deu, que se chama livre-arbítrio, que é o direito de escolha, eu abri a porta por dentro para Ele fazer morada. E quando eu conheci esse Deus que tudo pode, a minha vida nunca mais foi a mesma. Às vezes eu até tento olhar para trás, às vezes até olho para trás, mas meu irmão, é bom às vezes a gente olhar para trás e ver quem nós éramos, o que nós fazíamos, com quem nós andávamos. Porque quando a gente vê o que a gente fazia, o que a gente era e com quem a gente andava, e hoje eu olho para frente e vejo o que eu faço para a glória de Deus, com quem eu ando, eu exalto o meu Deus. Porque se fosse a minha vontade, eu não estaria fazendo isso. Se fosse da vontade de Naamã aqui, ó, ele ia voltar com a leva para casa, mas Deus usou pessoas sensíveis ao Espírito e convenceram ele a voltar. Então nessa noite eu quero apresentar esse alguém, quem pode te ajudar, quem unicamente pode mudar esse cenário que porventura você está vivendo hoje. Fica de pé, por favor, igreja. O louvor, se puder vir. Naamã, ele já era, mesmo enfermo, mesmo com essa lepra, com uma doença que era contagiosa e não tinha cura. Ele já era um cara respeitado, renomado. Ele já era um homem íntegro, um comandante de um exército, que a Bíblia diz que ele já havia ganho inúmeras batalhas. Mas quando ele se desarmava, quando ele tirava a armadura, o verdadeiro Naamã estava exposto. Mas só que depois que ele conheceu Jesus Cristo, depois que ele conheceu a Deus, que pôde operar um milagre na vida dele, a palavra não diz, mas eu creio que esse homem, pelo tamanho da gratidão que ele teve, porque ele quis entregar para o profeta 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e roupas para festas, roupas nobres. Isso foi uma forma dele expressar a gratidão dele, porque até então ele não entendeu, não estava entendendo naquele momento o que estava acontecendo. Mas a partir do momento que ele voltou para sua casa, eu imagino isso, que ele tirou as suas vestes, que ele tirou aquela armadura, que ele conseguiu se olhar e se ver da forma, sendo imagem e semelhança do nosso Deus, não tenho dúvidas de que ele passou
a falar do Deus, do único Deus que existia em Israel, porque Ele mesmo disse: a partir de hoje não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. E eu quero apresentar esse Deus para você. Eu quero apresentar esse Deus que tudo pode. Eu quero apresentar esse Deus que muda cenários, que acalma o mar, que aquieta o vento. Eu quero apresentar para vocês esse Deus que Ele faz o leão jejuar. Eu quero apresentar um Deus que Ele do nada Ele faz tudo. Eu quero apresentar para você, meu irmão, minha irmã, um Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe, que abre portas onde não existe. Quero te apresentar um Deus que Ele pode operar milagres. Dentro da nossa igreja, Deus já operou milagres. E esse Deus, da mesma forma que Ele operou milagres em pessoas que congregam conosco, Ele pode operar um milagre na sua vida. Mas você primeiramente precisa se posicionar. A viúva de Sarepta, a presença foi de encontro. Pode ser que alguns aqui já conheceram Jesus Cristo, porque Ele já foi de encontro a você. Naamã, esse comandante da Síria, foi diferente. Foi dada a oportunidade. Deus usou a vida de uma criança e falou: tão bom seria se o meu Senhor fosse de encontro a um profeta do Senhor, porque eu tenho convicção de que a cura era certa. Então nessa noite eu quero te convidar. Eu não sei, não tenho nem como saber o que você tem passado. Eu também não sei qual a sua necessidade nessa noite. Se você carrega com você uma lepra que só você e Deus sabe. Se você carrega com você aí inverdades,